Meu amigo vascaíno, que dia agitado hoje. Dia de vexame na copinha. A gente vai descer a lenha aqui. Situação aí dessa coletiva safada do Fernando Diniz. O Admar Lopes também falou hoje. Política de austeridade. A gente vai fazer um questionamento aqui ao senhor Pedro Paulo, perfeito, ao senhor Felipe, e claro, a gente vai falar aqui sobre saída de jogadores, porque a gente tem um posicionamento oficial, finalmente, de alguém do Vasco da Gama, e sobre a prioridade de reforços para os gigantes da colina. Então, hoje a gente teve um posicionamento, tudo que a gente for falar aqui é de modo oficial. Vamos começar falando aqui sobre a Copinha. Que vexame! O Vasco foi eliminado na Taça São Paulo de Júniors para o Botafogo de Ribeirão Preto, lá de São Paulo. O time muito mal treinado pelo amiguinho do senhor Felipe Loureiro, o senhor Felipe Maestro, colocou o amiguinho dele, técnico do Bangu, sem nenhum tipo de gabarito, currículo, para poder treinar o Vasco. Uma atuação pífia do Vasco da Gama hoje. Já tinha passado da fase aí de grupos no suor, né? E hoje o time jogou muito mal. Enquanto a gente tiver aí amizade, cabide de emprego do Vasco da Gama, é isso aí. O time da base é a cara dessa diretoria de merda. Bom, vamos falar aqui sobre a coletiva do Diniz e do Admar, tá? Olha, uma coisa que eu tenho que falar aqui. Primeiramente, antes da coletiva, que posicionamento covarde do seu Pedrinho. Covarde, de não vir a público ele e falar o que o Admar falou hoje. Postura covarde. O jornalista perguntando para o Admar sobre venda de SAF, coisa que ele não sabe responder. Não é da alçada dele. Covarde. Aí, o Admar tentando explicar determinadas situações, o Fernando Diniz também, falando aqui primeiro do seu Fernando Diniz, foi para a coletiva para babar o ovo do seu Pedrinho, ficou uns 5 minutos lá babando o ovo do seu Pedro Paulo, falando que faz bem para o futebol brasileiro, que faz bem. Dá licença, puxar saquismo, é por isso que está ganhando 1.300.000 no Vasco, é por isso que perdeu um turno inteiro e continua sendo treinador do Vasco, porque é puxa-saco. Tá? E aí, ele falou sobre o Vegete, tá? Falou que nem chegou a conversar com o Vegete sobre essa questão do Cerro Porteño, porque ele conta aí com o Vegete, tá? Então, coloca uma pá de cal uma vez nessa situação, porque o próprio Admar também falou que o Vegete não recebeu proposta nenhuma, a verdade prevaleceu, eu falei isso aqui para vocês, ou seja, nunca houve reviravolta, igual falaram, reviravolta, nunca houve isso, tá? O que houve foi uma tentativa de queimar o Pablo Vegete. E o que pegou a gente mais de surpresa foi a situação da fala do Fernando Diniz sobre reforços e do Admar.
O Fernando Diniz abre aspas para ele. Não podemos criar expectativa no torcedor. Depende do investimento daqui para frente. Temos que trabalhar na realidade do clube. Quando pudermos trazer jogadores desse calibre, nós vamos. Meu desejo é poder trazer jogadores que vão dar facilidade dentro de campo. O Admar Lopes condicionou a chegada de novos reforços, tá, a enxugar a folha salarial do Vasco da Gama. Perfeito? Enxugando a folha, traz reforço. Ele falou sobre reforço. Mas antes, deixa eu falar aqui sobre saída. Situação de Pablo Vegetti. Vai ficar no Vasco da Gama. Assunto encerrado. Tá? O Admar confirmou o que eu falei aqui no vídeo pela manhã. Que o Leandrinho pediu para ser negociado. O Leandrinho não fica no Vasco da Gama. Tem duas propostas. E o Admar confirmou na tarde de hoje que o DVD aceitou aí o Vasco a proposta do Vitória. Então, duas saídas aí do Leandrinho e do DVD. Tá? Sobre a situação envolvendo reforço. A gente teve um posicionamento oficial da Vasco SAF através do Admar Lopes. Tá? E foi perguntado a ele qual era a prioridade agora. E ele respondeu, tá? Que a prioridade é o setor de ataque. O Vasco tem conversas em aberto com mais de um atacante, segundo o próprio Admar Lopes, um posicionamento oficial. Então, é mais ou menos por ali do jeito que a gente falou, né? É mais ou menos por ali. Com o Vasco tentando a contratação do Brenner, jogador que chegaria aqui por empréstimo, o Vasco tentando aí a contratação do jogador Vitor Sá, que chegaria aqui de graça, certo? Jogadores assim que o Vasco da Gama está tentando, e essa é a prioridade do ataque nesse momento, tá? Sobre a situação de volante, me pegou de surpresa, porque ele falou que não é prioridade, tá bom do jeito que tá, entendeu? Tá bom do jeito que tá, porque tá voltando o JP, tá voltando outros jogadores aí, né? Vamos dar mais sustentabilidade pro Vasco, e eu acho o seguinte, cara, o Vasco tinha que ir atrás de volante. Ele falou que nunca houve contato com o DG, com o Douglas. Nunca houve contato com o Douglas Luiz. Então está descartada a possibilidade de ele jogar aqui no Vasco. Agora, o que não pode é o seguinte: essa diretoria aí, ela ficar de vitimismo, o presidente, diante de uma situação dessa, se esconder, postura covarde, administrativamente falando, e o que não pode é esses caras ficar assim. Gente, o Vasco do dia 5 para cá já gastou 20 milhões com reforço. O Vasco pagou 1,5 milhão de euros no jogador, o extra. Dá 10 milhões ali de reais redondinho. O Vasco trouxe um zagueiro super faturado, que o Vasco pagou, 6,5 milhões de reais por 55% dos direitos econômicos desse jogador. E o Vasco trouxe uma aposta por empréstimo que o Vasco pagou $500 mil, que dá 2,7 milhões. Dá quase 20 milhões. Agora, esses caras não podem vir para uma coletiva, igual eles vieram hoje falando que está sem dinheiro. Porque eles gastam 20 milhões desse jeito, tá?
o Cuesta, tudo bem. Agora, superfaturando 2 jogadores que chegaram aqui para dizer que está com dificuldade financeira, para ficar passando panozinho na cabeça. E é só elogios para Pedro Paulo, só elogios para Felipe, que eles ajudam muito, os resultados estão aí, pif. Inclusive na copinha. A vergonha começou. Então, gente, tá aí o resumo do que foi o dia hoje, tá? Tudo que a gente falou para vocês está acontecendo aí. Por isso que o futebol do Vasco não pode ficar na mão dessa gente que está aí. Senão a gente vai sofrer esse ano. Obrigado pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.